Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês. Estou aqui na página da nossa igreja, Adsa Brasil Tapiratiba, para mais uma live. E hoje vou estar ministrando a palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 33, a idolatria, a perdição e a conversão do rei Manassés ao Senhor nosso Deus. Se para você tem alguém aí que está perdido, não tem mais jeito, ouça essa palavra que você vai ver que Deus tem poder para transformar o maior pecador da face da terra num santo homem de Deus, num homem totalmente transformado para a glória do nome dele, amém? Então eu vou estar lendo 2 Crônica 33 e vou estar explanando, ministrando, meditando com você, refletindo na gloriosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Quem era esse Manassés? Ele era filho do rei Ezequias, que foi um bom rei em Judá. Lembram que o reino de Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul, ou reino de Israel e reino de Judá, e Manassés pertencia, ao reinado de Judá, cujo trono sempre foi ocupado pelos descendentes de Davi. Manassés, com 12 anos, começou a reinar e reinou durante 55 anos, Quanto tempo, Ele ficou no trono, reinando ali em Judá. Provavelmente foi um dos maiores, foi um dos reis que mais tempo ficou no trono lá na terra de Israel. Versículo 2 agora de 2 Crônica 33. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que é fazer mal aos olhos do Senhor? É fazer tudo aquilo que para Deus é abominável. O que é fazer mal aos olhos do Senhor? É fazer tudo aquilo que é transgressão da palavra de Deus. Então veja só, pessoal, quando Israel estava lá no Egito, Deus livrou Israel do Egito, da escravidão do Egito, e prometeu a Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes dar a eles uma terra que mana leite e mel, e essa terra é a terra de Canaã. E as nações que habitavam a terra de Canaã, Deus estava também, ao mesmo tempo que estava dando a terra para o povo de Israel, estava punindo os moradores de Canaã pelo fato de que a medida do pecado deles, Deus já não estava suportando mais. Deus já não estava com mais paciência com a medida do pecado do povo de Canaã. E aí então Deus expulsou aquelas nações daquela terra ali, da Palestina, e colocou lá o seu povo, o povo de Israel. Só que diz aqui a palavra de Deus que Manassés praticou tudo que aquele povo estava praticando antigamente, Todos os pecados que os moradores de Canaã praticavam, Manassés passou a praticar, e aí tudo que ele fazia era mal aos olhos do Senhor. Veja bem o versículo 2, eu vou repetir a leitura dele para você ver que Manassés imitou os antigos moradores de Canaã nos seus pecados, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Desculpa, pessoal. Então veja só, Deus tinha lançado aquele povo de Canaã fora dali por causa das suas abominações, colocou o seu povo ali, e Deus disse, na palavra dele, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então Deus queria ter um povo santo para, através desse povo santo, trazer o Messias ao mundo, e através desse povo santo também fazer o seu nome, a sua glória ser conhecida em todo o mundo. Então Israel era como um filho para Deus aqui na terra. Israel era como um sacerdócio santo para Deus usar aqui na terra, para os povos que viviam no paganismo e abandonassem a idolatria e se voltassem para Deus, o Criador de todo ser humano. Mas Manassés fez tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, praticou as mesmas abominações que aqueles que foram expulsos de Canaã haviam
vinham praticando, né? E aí, né, quando Deus vê Manassés durante décadas, porque ele reinou 55 anos lá em Jerusalém, em Judá, aí vamos ver, né, o que vai acontecer aí na história de Manassés, praticando tantas abominações. E você fique ligado, porque o que o Espírito Santo quer falar contigo através dessa palavra, que hoje, nos nossos dias, tem pessoas também que estão aí, né, cometendo abominações, praticando idolatria, fazendo tudo errado, né? De acordo com a palavra de Deus, estão fazendo tudo de errado nas suas vidas, e muitas das vezes você acha que essas pessoas não têm correção, não tem jeito. Fique ligado, porque você vai ver que na palavra de hoje, que para Deus nada é impossível, que Deus pode transformar quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3 diz assim: porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares aos Baalaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Então veja bem que ele teve um bom pai, né? Porque o pai dele procurou destruir a idolatria na nação. Olha aí, ó, ele tornou a edificar os altos, quer dizer, os totens, os postes ídolos, né? As imagens de esculturas que havia na época que o pai dele começou a reinar, e o pai dele foi e destruiu, porque o pai dele era um crente verdadeiro, o pai dele era um homem de Deus. Se você ler aí na Bíblia a história do rei Ezequias, você vai confirmar tudo isso que eu estou lhe dizendo. Era um homem temente a Deus, e Ezequias tentou exterminar a idolatria na nação. E aí, quando seu filho reina no seu lugar, o que o filho faz? Em vez de seguir os bons passos que o pai deu durante a vida, ele faz exatamente o contrário que o pai fez. Quer dizer, o pai lhe ensinou a ser temente a Deus, a não adorar ídolos, mas ele faz tudo aquilo que foi contra o que o pai praticou. Então olha só a palavra de Deus: ele levantou altares aos Baalaíns. Quem é Baal, né? Baal é o deus da mosca, como também isso falando de maneira negativa, mas ele também era considerado o deus da fertilidade. Então ele levantou altares a Baal, e mais ainda, fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então para ele, né, os astros eram deuses, e serviu o sol, serviu a lua, serviu as estrelas, aos planetas. Você sabe que tem gente nos nossos dias que também vive aí acreditando, né, que o planeta fala, que o sol fala, que a lua fala, que as estrelas falam, e vive, né, se consultando com essas coisas, mas isso tudo é uma mentira deslavada do diabo, que essa gente acredita, né, porque planeta não fala, sol não fala, lua não fala, e não tem influência espiritual nenhuma na vida do ser humano. Só Deus, né? Não existe outros deuses, não existe outras divindades, não existe, meu irmão, minha irmã. Tudo isso é mentira satânica. Eu estou aqui com a palavra de Deus para mostrar para você que Deus chama todo esse tipo de ocultismo, de invocação dos astros, sabe, de crença naquilo que foi criado por Deus, de paganismo, de abominação aos olhos do Senhor. Então veja que o texto de 2 Crônica 33 iniciou dizendo que Manassés fez abominações aos olhos do Senhor, como por exemplo, né, levantou altar a Baal, edificou os altares de idolatria que o seu pai tinha destruído, e mais ainda se prostrou diante de todo o exército do céu e serviu, né? Serviu o sol. Olha só o paganismo, a que ponto chegou esse líder da nação, do povo de Deus. Versículo 4 agora: e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Então olha bem, pessoal, Deus escolheu a cidade de Jerusalém para ser o centro de adoração do seu povo, e
E em Jerusalém também foi construído o templo, lá na época de Salomão. Depois ele foi destruído, foi reconstruído, e sempre foi ali, né, a cidade que Deus escolheu lá no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, para que o seu povo fosse adorá-lo, cultuá-lo, buscá-lo, servi-lo. E aí Manassés, depois que restaurou os altares de idolatrias, levantou as imagens de Baal, se curvou para todo o exército do céu, ele se aprofundou mais ainda no pecado, nas abominações, colocando, olha aí o versículo de Números 4, ele colocou, né, altares pagãos dentro da casa de Deus. Você já parou para pensar numa abominação desse tipo, né? A casa de Deus, que é um lugar de adorar o Deus que Jesus diz lá em João 4, que é espírito em verdade, né? Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito em verdade. Você já leu lá em João 4, 23, 24? Eu vou ler para você, porque aqui é Bíblia, meu irmão, aqui é Bíblia, aqui não tem conversa fiada não. Não adianta você achar alguma desculpazinha aí, algum jeitinho aí para colocar uma imagem dentro da casa de Deus e para que você venha se prostrar para ela e colocar a tua crença nela, achando que você está certo nisso, mas não está não. Por que não? Porque Deus é espírito, e eu vou te mostrar que os verdadeiros adoradores adoram em espírito, não é com um objeto palpável que você pode tocar, pode beijar, pode carregar em procissão, em andor, nada disso. João 4, versículo de número 24, eu vou ler o 23 e o 24, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Então não fala que você pode fabricar uma imagem, colocar dentro da casa de Deus. Se tem algum lugar que tem imagem, não é casa de Deus, né? Por quê? Porque casa de Deus não tem idolatria. Então vamos lá. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E em verdade, quer dizer, a verdade aqui, ó. A verdade aqui, ó. E diante de você a verdade. Jesus disse assim na sua oração lá em João 17: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então tá aqui a verdade. Tá aqui a verdade, tá vendo a verdade? Tá aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, quem adora a Deus, adora em espírito e em verdade. Não é a minha verdade, não é a tua verdade, não é a verdade de ninguém. É a verdade da palavra de Deus. Adora em espírito e em verdade. Diz mais aqui, olha só, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Deus se encontra, Deus vai ao encontro, não é daqueles que adoram uma imagem, que serve uma imagem, que serve o sol, a lua, as estrelas, né, os planetas. Não. Deus se revela, se manifesta àqueles que lhe adoram em espírito. Deus procura. Se você busca Deus da maneira da palavra da verdade, você vai encontrá-lo, meu irmão. Você vai encontrá-lo, minha irmã. Por quê? Porque você não está botando nenhuma abominação entre você e o seu Deus. É você e Deus. Lembra que quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Uma das coisas que aconteceu assim que Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o que é isso, né? O véu do templo separava o lugar santo do lugar santíssimo, lá na casa de Deus. E esse lugar santíssimo que ficava atrás do véu, e tinha lá a Arca da Aliança, o propiciatório, somente o sumo sacerdote poderia ter acesso a esse lugar santíssimo, aonde Deus manifestava a sua glória, e era uma vez só no ano, uma vez só, que um homem só, no mundo todo, podia entrar uma vez só no ano. Mas quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque agora, através de Jesus, eu e você podemos entrar na presença de Deus, podemos
estar debaixo da glória de Deus em Cristo. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos, meu irmão, minha irmã. Então não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada. O véu do templo te rasgou. Você agora aí mesmo, aí na tua casa, onde você estiver me ouvindo, você pode, aleluia, ser envolvido pela glória de Deus, pela Shekinah de Deus, pela nuvem da manifestação de Deus sobre a tua vida. E quando a glória de Deus vem, aleluia, aleluia, a gente se prostra, não é diante de uma imagem, não é diante de um Deus pagão, é diante do Deus vivo e verdadeiro, porque a glória que nos envolve é a glória de Jeová. Amém, querido? Amém? Amém? Então dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí, se você já está liberto da idolatria, se você já está liberto do paganismo, do ocultismo, de todas essas coisas que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido e não ouve. Se você não precisa dessa coisarada toda aí, feita pela mão dos homens, e tenha acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele sim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ponte, Ele é aquele que nos une ao Pai, Ele é o nosso mediador, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Então em Jesus nós podemos ter comunhão com o Pai, podemos ter a nossa vida espiritual restaurada em relação a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos continuar? Pois bem, Manassés, ele fez coisas abomináveis, praticou os mesmos pecados que os antigos moradores de Canaã tinham praticado, que Deus os expulsara de lá, por causa da medida que chegou no nível que Deus viu que não tinha outra coisa para eles senão o juízo. Pois bem, depois ele construiu imagens para Baal, reconstruiu os altares idólatras que o pai dele tinha destruído quando o pai dele reinava antes dele, se curvou para os astros celestes, e agora ele vai mais fundo ainda nas abominações diante do nosso Deus, colocando uma imagem dentro da casa de Deus. Que coisa horrível, meus irmãos, minhas irmãs, sabe? Aleluia, a idolatria dentro da casa de Deus. Isso é abominável ao nosso Deus. Deus não reparte a glória dele com ninguém. E Manassés cometeu essa abominação, e diz aqui, o versículo de número 5, que depois disso ele edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, em todos os compartimentos, em todos os espaços da casa do Senhor, ele construiu altares. Quer dizer, o povo ia lá para a casa de Deus, certamente para querer adorar ao Deus vivo, verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, de Josué, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, que foi quem construiu essa casa aqui, para a glória de Deus. E aí ele colocou altares pagãos nos pátios, em toda a área do templo, para que o povo, ao invés de chegar na casa de Deus e adorar o Senhor nosso Deus, adorasse o sol, a lua, as estrelas, os planetas. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Olha quanta abominação, quanta profanação esse homem vem fazendo durante a vida dele. E preste bem atenção, ele era filho de um homem crente, um homem de Deus, o rei Ezequias, que certamente ensinou o seu filho Manassés a andar nos caminhos do Senhor. Mas quando ele assume o lugar do pai, ele faz tudo contrário àquilo que o pai viveu e ensinou a ele. E mais, depois que ele colocou altares idólatras dentro da casa de Deus, diz aqui, versículo 6 agora, ele vai se afundar mais ainda no pecado. Diz versículo 6, fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom.
Quer dizer, ele sacrificou os filhinhos dele aos demônios. Ele fez os filhos dele passar pelo fogo no vale do filho de Enó. Quer dizer, é um vale ali próximo do templo, que lá tinha, os ídolos. E segundo a história, ali tinha o deus com D minúsculo, deus pagão, chamado Moloque. Esse deus pagão que vem a palavra portuguesa moleque. E esse deus tinha um forno, a barriga dele era aberta e era um forno. E aí então, quem ia sacrificar esse deus Moloque jogava o seu filho vivo dentro da barriga, que era um forno dessa estátua de Moloque, e assim era sacrificado. Os pais sacrificavam seus filhos a esse demônio, e Manassés praticou isso, sacrificou seus filhos aos demônios, e não parou por aí. As práticas pecaminosas de Manassés, vai ouvindo com atenção que você vai entender, o que Deus quer falar através dessa palavra para você, ok? Nós estamos vendo um homem aqui cometendo pecados que provavelmente eu e você nunca cometemos, como sacrificar nossos filhos aos demônios, que botou ídolos, Agora, isso é coisa que muita gente faz, botar imagens dentro da casa de Deus. Mas naquela época, nesses dias aqui, não havia imagem. Ele introduziu isso lá na casa de Deus. Ele cometeu, essa profanação da casa de Deus. E agora, depois que ele sacrificou os próprios filhos lá no vale de Enó, ele usou de adivinhações. Adivinhação é pecado também. Ele usou de adivinhações, de agouros. O que é isso? É coisa da feitiçaria. Agouro é praguejar. Usou de agouros. É como muitos fazem nos nossos dias. Eu quero que você seja atropelado. É uma palavra de maldição. Eu quero que você bata com o teu carro e morra. Então isso é um agouro, uma palavra maldita para destruir. Ele praticou agouro, feitiçaria, que já é o agouro, mas junto com porções. Feitiçaria, faz aqueles trabalhos de macumbaria, sabe? Aqueles despachos com cachaça, com farofa, com galinha, com vela. Tudo isso, para alcançar algo. E muitas das coisas que as pessoas querem alcançar na feitiçaria é o mal para o outro. Eu quero que o meu concorrente, se for um empresário, vai lá fazer um feitiço para o concorrente dele falir, para o negócio dele prosperar mais ainda. Quer dizer, a ganância dele de querer ver o seu negócio crescendo, prosperando, está voltada para a falência do concorrente. Então muita gente vive praticando feitiçaria nessas intenções, e Manassés tinha essas intenções, Queria prosperar, queria conquistar mais bens, queria se enriquecer mais, queria ter mais fama. E aqui, ele vai fazendo tudo que é coisa do capeta, do diabo, para alcançar os seus desejos gananciosos. E no mundo que a gente vive, tem gente assim também, sabe? Que procura esses lugares, que praticam feitiçaria,
adivinhações, agouros, porque estão desejando as coisas deste mundo. Então veja que não há nada novo debaixo do céu, como diz a santa palavra de Deus. Mas vamos continuar a leitura da palavra do Senhor e a meditação nela. Ele consultou adivinhos, encantadores e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então ele fazia muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele tinha um certo conhecimento de Deus. Ele tinha um certo conhecimento de Deus. E ele sabia que tudo isso aqui era abominação para Deus. Mas o que ele fez? Ele praticou cada vez mais. Por quê? Porque ele queria provocar a ira de Deus. O Senhor não gosta disso? Não, é isso que eu vou fazer então. O Senhor não gosta de tarô, de cartas, de bruxaria, de ocultismo. Então é isso mesmo que eu vou fazer, para provocar a ira de Deus. Só que, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é um fogo consumidor. Deus não tem o culpado por inocente. Manassés provocou a ira de Deus, cometendo toda essa idolatria, essas abominações, profanando a casa de Deus. E no versículo 7 diz: também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Quer dizer, ele tinha colocado já altares na casa de Deus para o povo idolatrar na casa de Deus. E agora ele coloca um ídolo que era dele próprio, um ídolo que ele mesmo tinha feito. Ele pega o ídolo dele, que é uma imagem esculpida, e leva para a casa de Deus e coloca lá na casa de Deus. E Deus havia falado quando a casa foi inaugurada, quando a casa do Senhor foi inaugurada nos dias de Salomão. Deus havia falado a Salomão, que nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Foi o que Deus falou para Davi e para Salomão: olha, nesta casa, o único nome que vai ser invocado, adorado, servido, louvado, engrandecido é o meu nome. Aleluia. Por esse motivo foi construído a casa de Deus, para que toda Jerusalém, todo Israel e as nações do mundo todo viessem invocar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Mas Manassés vai e coloca uma imagem lá, um ídolo dele. Não, aqui não é o nome de Deus que vocês vão adorar, não. Vocês vão adorar o meu ídolo. E Deus disse: olha, eu escolhi esta casa dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Versículo 8: e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatuto e juízo dados pela mão de Moisés. Quer dizer, Deus, além de ter feito esse compromisso com o povo, Ele ainda deu leis, estatutos, juízos ao povo, para que o povo não errasse o caminho, para que o povo não se desviasse da vontade de Deus. Isso me faz lembrar, pessoal, daquela parábola do rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo e o rico é aquele que vivia de maneira regalada, ostentando a sua riqueza, vivia para os prazeres que o dinheiro podia lhe proporcionar. E ambos morreram. E Lázaro foi para o paraíso, para o seio de Abraão.
e o rico foi para o inferno. Aí o rico, sendo atormentado lá nas chamas do fogo do inferno, teve uma visão de Abraão, lá no paraíso, de Lázaro, no seio de Abraão. E o rico clama lá do inferno: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e vir aqui refrescar, porque eu estou atormentado nessas chamas. E foi Jesus quem contou isso. Então isso não é historinha não. Isso é o que acontece com quem realmente vive desviado de Deus. E Abraão respondeu para o rico o seguinte, lá do paraíso: olha, quem está aqui não pode ir aí, e quem está aí também não pode vir aqui, então nada feito. Ou seja, quem vai para o inferno não vai sair de lá para depois ir para o céu. Não existe purgatório, pessoal. Não existe lugar intermediário. Quem morreu sem salvação foi para o inferno, vai passar uma eternidade lá, sendo atormentado. E quem foi para o céu também não sai, vai viver no paraíso eternamente. E aí o que acontece? O rico então clamou uma outra coisa para Abraão: ah, meu pai Abraão, então manda o Lázaro ir voltar lá na terra para pregar para os meus irmãos, que todos eles estão tudo desviados, vivem tudo longe de Deus que nem eu, e eu sei que como eles têm uma vida muito parecida com a minha, eles vão vir tudo para esse lugar aqui, então manda Lázaro lá para que eles não venham parar aqui no inferno como eu. E Abraão respondeu para esse homem lá que estava lá no inferno: olha, eles têm Moisés e os profetas, que é uma designação para as Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Ou seja, o que Abraão disse para ele: eles têm a palavra de Deus. E se eles não ouvem os vivos pregando a palavra de Deus, você acha que eles vão ouvir morto falar com eles? Aleluia! Até porque quem morreu não volta aqui. Essa doutrina da reencarnação é uma mentira de Satanás, que também está aí, né, com muitos indoutos acreditando nessa mentira. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Então não tem essa de que morreu depois volta aqui. Isso tudo é balela, é mentira, é satânico. O que Jesus disse lá em Lucas 16, que se a gente quer aprender o caminho do céu e escapar do fogo do inferno, a gente tem que seguir a palavra do Senhor. E Deus deu palavra, leis, mandamentos, juízos, estatutos, preceitos à nação de Israel, para que eles não se desviassem. Mas Manassés transgrediu totalmente a palavra de Deus. E não só isso. Olha o que diz o versículo 9 agora, de 2 Crônica 33. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ele não somente provocou a ira de Deus, praticando adivinhação, consultando adivinhos, adorando ídolos, colocando altares pagãos dentro da casa de Deus, consultando encantadores, praticando feitiçaria. Ele não somente praticou tudo isso e provocou a ira de Deus, como ele fez também todo o povo dele praticarem os mesmos pecados. Porque tem gente assim, né? Ah, fulano faz, por que eu não posso fazer? Entendeu? Então tem gente adulterando. Ah, fulano
vive pegando a mulher ali do vizinho, por que eu não posso pegar também? Aí tem gente que rouba e com o dinheiro do roubo vai lá, compra um carro, uma moto e fica por aí tirando onda. Aí o bobão, eu vou roubar também. O cara roubou, está se dando bem, está ali com o carrão, com a moto. Então tem pessoas, cabeça tão fraca. Eu estou aqui para falar a verdade, gente. Eu estou aqui para falar a verdade. Tem gente cabeça fraca que segue facilmente aqueles que estão pecando, estão fazendo coisa errada. E o povo, nos dias de Manassés, fez os mesmos pecados que ele fazia, praticou os mesmos pecados. Aleluia. Então nós temos que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente anda fazendo. Porque se a gente está fazendo algo de errado, tem os cabeça fraca que vai querer fazer aquilo de errado também. E aí, diz aí a palavra de Deus, que eles fizeram pior. Eles pecaram muito mais, praticaram coisas muito pior do que aquelas nações que habitavam Canaã antes de Israel ser colocado lá por Deus. Eles fizeram coisas piores. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Irmão, irmã, não seja esse tipo de gente. Às vezes tem pessoa, o pastor adulterou, o pastor roubou a igreja, o pastor fez isso, aquilo de errado, eu posso fazer também. Pelo amor de Deus, você segue pecador? Se você segue pecador, você vai para o inferno. Agora você quer ser salvo, quer ir para o céu, segue a Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. É para Jesus que nós temos que olhar. É a Jesus que nós temos que seguir, pessoal. Pare de ser fraco, Maria vai com as outras, camaleônico, fazendo o que fulano, beltrano faz de errado e você acha que pode fazer também. Não seja esse tipo de gente. O teu exemplo de vida, de santidade é Jesus. Ele próprio disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Então Jesus é o nosso padrão de vida, é o nosso modelo de vida. Não é o homem, muito menos pecadores. Mas Deus é gracioso. Com todas essas abominações que Manassés e o povo de Judá e de Jerusalém vinha praticando, olha o que diz o versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Eles vivendo no lamaçal do pecado, mesmo assim Deus, por causa da sua infinita graça e amor e bondade, falou com aquele povo. De que maneira? Deus sempre levantou profetas aqui na terra, os seus atalaias, como Jeremias, como Isaías, como Oséias, Amós, Joel, Obadias, Elias, Eliseu. Deus falou com aquele povo
Deus falou com Manassés, porém não deram ouvido. E é assim que a grande maioria da nossa geração vive hoje, não dando ouvido à palavra de Deus. Mas eu estou aqui como profeta de Deus, como pregador da palavra de Deus, para dizer ao mundo todo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que nós podemos viver uma vida liberta do pecado. Então, pessoal, vamos crer no poder do sangue de Jesus. Por incrível que pareça, já teve crente que já veio falar: pastor, não fala no pecado não, não fala no pecado. Como que não? Como que não? Jesus derramou o sangue dele para nos lavar dos nossos pecados. Então, se alguém insiste em viver no pecado, é porque não está se lavando no sangue de Jesus, ou não está crendo no poder do sangue de Jesus, ou não valoriza o sacrifício de Jesus na cruz. Mas eu valorizo e louvo a Deus pelo poder do sangue de Jesus na minha vida, porque eu sei que eu fui como Manassés um dia também, que eu fiz coisas abomináveis, não semelhantes àquela de Moisés, de Manassés, mas fiz outras coisas também horríveis. Mas quando eu me lavei no sangue do Cordeiro, o pecado não teve mais domínio na minha vida. Por isso eu prego contra o pecado. Porque eu creio no sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Amém? Você pode dar um amém para Jesus? Pelo sangue dele derramado na cruz para lavar você de toda a imundícia do pecado. Você pode dar um amém aí para Jesus? O Senhor falou com Manassés e com seu povo, porém não deram ouvido. Não deram ouvido. Por isso que eu sempre digo aqui nas lives: meu irmão, minha irmã, abra os teus ouvidos e ouça o que o Espírito Santo fala. Meu irmão, minha irmã, abra o teu coração para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa encontrar lugar no teu coração e Deus possa operar a obra que Ele quer operar na tua vida. Porque se você não der ouvido à palavra, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. É por isso que passa ano e mais ano, e muitos que frequentam a igreja nunca muda de vida. Estão sempre escravizados por algum pecado. Porque não estão dando ouvido à palavra de Deus. Está aqui, ó. Eles não deram ouvido à palavra de Deus. Mas tem consequência. Quando Deus está falando conosco, é porque Ele quer nos livrar da maldição. Ele quer nos livrar da morte. Ele quer nos livrar do inimigo. Ele quer nos dar paz, segurança. Quando Deus está falando conosco, é porque Ele quer nos abençoar. Mas se a gente não der ouvido à palavra de Deus, aí vem a consequência. Vai vir a consequência para quem não dá ouvido à palavra de Deus. E é o que a gente vai ver agora. Versículo 11. 2 Crônicas 33, 11. Assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Olha aí a consequência.
Então, Deus trouxe uma nação inimiga, a Síria. A Síria, que hoje esse povo era ali da região do Irã e do Iraque, veio contra Manassés. O inimigo veio e o prendeu com gancho. Segundo Flávio Josefo, o escritor judeu, colocaram um anzol em Manassés, foi levado como um anzol. Mas isso foi coisa de Deus. Foi coisa de Deus. Deus falou com amor, com graça, com bondade, ele não deu ouvido. Estava lá profanando a casa de Deus, sacrificando os filhos aos demônios, praticando adivinhação. E ele não deu ouvido. É como eu sempre preguei, que crente que consulta o horóscopo está praticando abominação. E depois que ouve a verdade, continua praticando a mesma coisa. É crente que está vivendo como Manassés. Manassés conhecia Deus, foi ensinado acerca de Deus, ia na casa de Deus, só que fazia tudo o contrário. Fazia tudo que Deus abominava. E ele fez isso por 55 anos. Então, você que já me ouviu dizer que consulta horóscopo é paganismo, é abominação, e aí não aconteceu nada, e continua lá todo dia olhando o teu horóscopo, né? Deus está tendo paciência contigo, irmão. Deus está tendo paciência contigo, irmão. Manassés viveu 55 anos assim. Não aconteceu nada, mas chegou a hora do juízo. Chegou a hora que Deus trouxe uma outra nação, colocaram um anzol na boca dele e foi pelado sem banho, andando milhares de quilômetros para o cativeiro, preso, acorrentado. O rei, que tinha um trono, que tinha um reino, agora está que nem um bicho, com um gancho na boca, sendo levado preso para uma terra distante. E o levaram para a Babilônia. Está aí, perdeu tudo. Viveu 55 anos errado, viveu, mas no final perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu a casa, o palácio, a família, o reino, a coroa, e foi morar no calabouço. É isso que você quer? Perder a bênção de Deus, endurecendo o teu coração para a palavra de Deus? Se não, saiba de uma coisa: se você ainda está com vida, ainda tem solução para você. Deus pode mudar o teu cativeiro. E é o que vai acontecer agora. Vamos ver? Versículo 12. E ele, Manassés, angustiado lá no calabouço, lá na Babilônia, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Aí, lá na prisão, no cativeiro, ele se lembrou do Deus dos pais dele, do pai e da mãe dele, que certamente falaram para ele: olha, Manassésinho, Manassés, meu filhinho, segue o Senhor nosso Deus, para que você tenha uma vida abençoada. Não adore ídolos, não pratique adivinhação, feitiçaria, porque Deus abomina isso. Ele se lembrou de tudo que os pais lhe ensinaram acerca de Deus.
E aí então ele, angustiado, orou, deveras, orou lá na cadeia, na prisão, deveras, orou continuamente: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu fiz tudo errado, Senhor, eu matei meus filhos em sacrifício aos demônios, Senhor, eu profanei a tua casa, eu coloquei ídolos dentro da tua casa, Senhor, tem misericórdia. E orou deveras, e orou, e clamou, e se humilhou, quer dizer, colocou a boca no pó lá da prisão, humilhou-se na presença de Deus. E aí, você perdoaria Manassés? Um homem que matou os próprios filhos em sacrifícios ao demônio. Um homem que levou toda a sua geração, todo o seu povo a praticar coisas abomináveis. Você perdoaria Manassés? Você daria uma segunda chance a Manassés? Bom, aqui ele está pedindo para Deus. Ele está se humilhando para Deus. Ele está orando a Deus. E vamos ver como é que Deus responde uma oração dessa. Versículo 13. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele. O que é isso? Deus estava contra Manassés. Por quê? Porque Manassés fazia tudo para provocar a ira de Deus. Mas agora, como ele se humilhou, ele orou, pediu a misericórdia de Deus, Deus se aplacou. Ou seja, Deus não está mais contra Manassés, Deus passa para o lado de Manassés. Deus vai se tornar amigo de Manassés, redentor de Manassés, libertador de Manassés, salvador de Manassés. Aleluia. Por isso que eu adoro esse Deus, gente. Porque um dia eu sei que eu cheguei a esse ponto aqui na minha vida. Eu já contei várias vezes que aos 17 anos eu não tinha mais razão nenhuma para querer continuar vivendo. Estava cansado da vida. Com 17 anos parecia que eu já tinha vivido uns 50 anos. E cheguei a dizer para minha mãe: mãe, eu vou me matar. Porque eu não suportava mais viver. Porque eu também tinha praticado coisas horríveis e não aguentava lidar com a culpa. E não via nada de bom no mundo. Mas Deus viu o quanto que eu angustiado estava, perdido, sem luz, sem paz. E Ele se aplacou também para comigo. Ele me deu um novo recomeço, perdoando todos os meus pecados. Aleluia, mudando a minha vida. Aleluia. Aleluia, e tudo se fez novo na minha vida. Deus restaurou a minha vida. Quando aos 17 anos eu disse: eu vou me matar, eu não quero viver mais. E eu lembro que mesmo sem conhecer a Deus, eu disse no meu coração como eu queria ter uma outra vida, porque essa vida para mim já era. E aí então, Deus ouviu o clamor do meu coração e se manifestou com toda a graça, com todo amor que eu nunca tinha experimentado. E eu me entreguei para Ele. E Ele me salvou das angústias do inferno que estavam me levando à morte.
Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. E tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Deus se aplacou e ouviu a sua súplica e tirou ele do cativeiro, da prisão, e levou-o de volta até o seu reino, restituiu a ele o trono, o reinado. Aleluia. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então conheceu Manassés 55 anos de pecados, de feitiçaria, de bruxaria, de ocultismo, de assassinatos. Flávio Joséfo diz que ele matava um homem todo dia em sacrifício aos demônios, além dos seus filhos. Uns 55 anos fazendo só coisas abomináveis. Mas quando ele perdeu tudo e se voltou para Deus, Deus ouviu a sua súplica. Não há Deus como o nosso Deus, gente. Não há Deus tão bom como esse Deus. Homem nenhum perdoaria Manassés. Homem nenhum perdoaria Manassés. Mas Deus o perdoou. E não somente perdoou, mas restituiu tudo que ele havia perdido por causa dos seus pecados, das suas burradas, das suas cabeçadas. Se Deus manifestou esta graça para com um homem desse, você acha que nos nossos dias ele não pode manifestar a mesma graça? Meu irmão, minha irmã, creia na graça de Deus. Creia que Deus pode restaurar a tua vida. E se você tem sofrido perdas por causa das decisões erradas, das escolhas mal feitas que você fez, e você vem perdendo no processo, creia agora que se você orar, se humilhar, suplicar ao Senhor, Deus pode perdoar todas as tuas burradas e, além do mais, restaurar tudo aquilo que o diabo tirou de você, que o inimigo tomou de você. Creia nesse Deus. Não há Deus como Jeová. Não há Deus, não há quem mais você possa suplicar e clamar para fazer a mudança que você quer na sua vida, ou na vida de alguém da sua família. Para encerrar, versículo 14. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Quer dizer, quando ele voltou para o lugar dele, ele começou a fazer a limpeza de toda a sujeira que ele tinha feito. Limpou a casa de Deus de toda aquela sujeira de ídolos, de altares para deuses estranhos.
Aí está uma prova de que ele se converteu mesmo. Porque às vezes tem gente que fala, mas se é assim, então eu também vou viver até a velhice no pecado, e aí lá no final da vida eu vou pedir perdão para Deus e acabou. Não. Deus sabe quando o homem se arrepende de verdade. Não vem com essa conversa fiada, não. Deus sabe quando o homem se arrepende, com um arrependimento segundo Deus. E ele se arrependeu mesmo, por quê? Porque ele começou a mudar as coisas erradas que ele tinha feito. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Versículo 16, e reparou o altar do Senhor. E reparou, consertou o altar do Senhor. Começou a colocar as coisas em ordem na sua vida. Esta é a palavra da graça de Deus para você. Se você se arrepende das suas abominações, dos seus pecados, Deus te perdoa. Mas a vida de quem foi perdoado por Deus é uma vida que não tem mais espaço para o pecado. Não tem mais lugar para as coisas erradas. Aleluia. Dizer que aceitou Jesus, que se converteu, mas continua fazendo as mesmas coisas, isso não é conversão. Isso não é conversão. Então, em nome de Jesus, aleluia, entregue a tua vida a Jesus, para que você possa experimentar uma vida nova. E recebendo de Jesus o perdão, a graça, a libertação, comece a viver em novidade de vida. Tira da tua vida, da tua casa, tudo que não presta, tudo que você sabe que é coisa do pecado, do diabo. Joga tudo fora e vai viver uma vida santa para a glória de Deus. Amém, pessoal? Nós vamos encerrar, porque já já nós vamos ter o nosso culto online e eu quero convidar a todos a assistir o nosso culto online, que vai começar daqui a pouquinho às 19h30. Eu vou orar e fique aí, vamos orar junto, vamos interceder, vamos suplicar ao Senhor. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, quero te dar graça por esta palavra da tua graça. Ó Deus, quero te agradecer por ser tão bom, Senhor. Ainda que a gente não preste, ainda que a gente faça tudo errado, ainda que a gente pratique abominações aos teus olhos, o Senhor está sempre pronto e disposto a nos perdoar e a restaurar a nossa vida e restituir aquilo que o inimigo roubou, Senhor, de todos nós. Por isso, Senhor, que eu creio em Ti. Por isso, Senhor, que eu vivo aos Teus pés. Porque, ó Deus, a Tua graça é maravilhosa. E quero viver, Senhor, debaixo desta graça por toda a minha vida aqui nesta terra. Meu Deus, venha abençoar também a todos que me ouvem e que aqui agora, Pai, estão crendo na Tua palavra, que Tu és um Deus que transforma, que Tu és um Deus que dá uma nova oportunidade, um recomeço para aqueles que, assim como Manassés, se arrependem, se humilham, suplicam o Senhor e pede misericórdia ao Senhor. Meu Deus, que a Tua misericórdia esteja sobre a vida de todos que estão me ouvindo, sobre a vida da Ariane, a sua casa, a sua família, sobre a Larissa. Venha abençoar, Senhor, a todas essas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoe cada lar representado por cada um que me ouve agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, nós vamos estar encerrando, dando a benção, e às 19h30 nós temos uma outra live aqui na página da igreja, que é do nosso culto online, que será dirigido pelo nosso presbítero Jeff. Recebam a benção. Que a graça do Cordeiro de Deus, o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Amém. Fiquem com Deus, gente.